Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade à matemática 2, nós agora vamos entrar em função logarítmica. E aí, cuidado, certo? Para que eu consiga desenvolver bem, tá? Os conceitos, propriedades, estude os gráficos possíveis da função logarítmica, eu antes tenho que conhecer bem o que é logaritmo, como se calcula o logaritmo de alguém, tá? Como se estabelece o cálculo do logaritmo. Vou falar um pouco até da história aqui rapidinho de como surgiram os primeiros logaritmos, ok? Mas, inicialmente, vamos para a definição, tá? De função logarítmica. Aí eu vou dar uma pausa na definição para a gente mastigar um pouquinho o que é log, as propriedades de log. E aí, em seguida, a gente vai ter mais videoaulas mastigando função logarítmica, ok? Adianto que função logarítmica vai ter muito a ver com função exponencial, tá? Vocês verão, inclusive, que função exponencial e função logarítmica são funções inversas, tá? Inversa uma da outra, beleza? Vamos pegar aqui, estou com o piloto azul já. Bora lá. Então, dada uma função, tá? Vou chamar aqui de f. Uma função que leva valores de a em valores de b, tranquilidade. E aí, claro, A conjunto domínio, B contradomínio, imagens dentro do contradomínio que recebem associação de valores do domínio. Para a função logarítmica, dependendo do comportamento algébrico da função, eu tenho como dizer quem é o domínio e quem é o conjunto de imagem. Tá? Aqui dentro do contradomínio, conjunto de imagem. O mesmo se aplicando à função exponencial. Então, vai vir videoaula em que eu vou estar respondendo exercícios e vou perguntar a vocês também, em algumas questões, qual o domínio da função, qual o contradomínio. E isso vai depender do comportamento algébrico dado por uma função exponencial, ou do tipo exponencial, por uma função logarítmica, ou do tipo logarítmica. Tá bem? Então, dada a função f, que associa valores de a todo valor de a um único de b, para termos função logarítmica, temos a seguinte escrita de associação, tá? Então, eu pego xzinhos aqui no interior do domínio, ok? Esses xzinhos são associados a partir da aplicação de f ao próprio xzinho. Lembra que tudo isso aqui é o meu yzinho, tá? É a imagem para um xzinho que eu peguei. E é função dita logarítmica se a escrita de f aplicada a x for dada por quem? For dada por quem? Pelo log de x, ou seja, lembra, quando era função exponencial, o x vinha variando no expoente de uma potência cuja base era uma constante, que tinha as condições para ser função exponencial, em torno da base. Beleza. Para ser função logarítmica, quando eu aplico f a x, eu vou estar aplicando log a este x, numa certa base, que eu vou chamar de b. Aí você tem que lembrar, professor, como assim certa base? Logaritmo tem base, logaritmo tem base. Para quem nunca, fazer aqui mais bonito, meu bezinho. Para quem nunca estudou logaritmo, tá? Antes de começar a falar em função, eu, obviamente, tenho que falar sobre logaritmo, né? Tenho que trazer aí alguns detalhes para vocês sobre logaritmo, ok? Então, falou em função logarítmica, função f aplicada a x será dada algebricamente por log desse x, que é a variável do domínio, na base de uma certa constante. Tá? Agora, evidente que assim como ocorreu em função exponencial, já que função exponencial e função logarítmica possuem similaridades, aqui também nós teremos condições. Condições de existência para a função logarítmica. Tá? Primeiro caso aqui, ó, vou colocar para vocês com dois pontos. O que ocorre para que esta função realmente se estabeleça? X, variável do domínio, deve ser maior do que zero. E o que mais? Ponto e vírgula. O nosso Bzinho aqui na base do logaritmo, nós chamamos de base do logaritmo, ele é escrito um pouco abaixo, né? Então a ideia de base. E depois vocês vão ver por que fala base também. Daqui a pouquinho eu vou mostrar por que a gente chama de base também esse Bzinho. Ele deve ser não nulo, diferente de zero. Ok? Ele não pode ser 1, também diferente de 1. Vou colocar aqui um pontinho mais bonito. Também diferente de 1. Fazendo diferente mais bonito. Aqui.
E além disso, este Bzinho também deve ser um cara maior do que zero. Tá? Então, vamos destacar aqui com calma. Vocês devem pegar isso com muita paciência, tá? Ó. O x, que é a variável do domínio, se eu estou aplicando um log a esse x deve ser um cara positivo, maior do que zero. A base do logaritmo não pode ser nula. A base do logaritmo não pode ser 1, tá? E também a base do logaritmo deve ser maior do que zero. Tá? Faz um tracinho aqui de cima mais bonito. Pronto, aí. Claro que essa condição aqui de b diferente de zero, eu poderia retirá-la e deixar apenas b diferente de 1 e b maior do que zero. Mas a coloco para trazer ênfase. É verdade que b ser maior do que zero já exclui o fato de b ser idêntico a zero. Né? B não pode ser zero. Se b é maior do que zero, então já exclui o fato de b poder ser nulo. Então b diferente de zero. Mas eu coloco para dar ênfase a esse fato. Tá? Lembrando também que a base do logaritmo não pode ser 1. Agora, para você entender essas condições, veja, sem essas condições para x, do qual recebeu o log, e sem essas condições para a base do logaritmo, a partezinha do log fica mais abaixo, à direita dele, eu não consigo pensar em função logarítmica. Sem ter essas condições, não há função logarítmica. Ok? E quando é a função tipo logaritmo? É aquela que vai vir um log aplicado à variável de domínio. Se não tiver log aplicado à variável de domínio, não é função logarítmica. Tá? Nesta aula vou mostrar alguns exemplos também de função logarítmica. O que seria uma função tipo logarítmica? Aquela que traz o log aplicado à variável de domínio, mas tem uma soma, mais alguma constante, menos alguma constante, mais algumas partezinhas na escrita da lei de formação da função, como aconteceu também em função exponencial, certo? Tranquilo. Agora, nesse momento, vocês devem comigo acompanhar algumas informações precisas, decisivas, para o que é logaritmo. E aí, se eu entender bem o que é logaritmo, eu vou ter mais condições de fato, pensar na função logarítmica. Né? Porque se eu ficar só na função e você não sabe o que é log, nunca viu log, não vai para frente. Então, aqui nesse momento, a gente começa a falar sobre os logaritmos particularmente, sem pensar em função por enquanto. Tá? Então, aqui, ó, logaritmos. Beleza. Falou em logaritmos, meus amados. Deixa eu escrever aqui bonitinho. Logaritmos. Falando em logaritmos, você tem que lembrar de um cara. E aí lá vai, um pouco de história, rapidinho. Lembre-se do famoso cristão protestante, viveu no século XVII, também cientista, chamado John Napier. E aí ele ficou mais conhecido pelo seu sobrenome, tá? Napier. Alguns também o chamavam de Naper, sem esse i, só Naper. Então, Napier ele é o pioneiro, tá, da promoção, desenvolvimento dos primeiros logaritmos. E em que contexto ele desenvolve essa ferramenta matemática, logaritmos? Num contexto de facilitação de cálculos aritméticos para as grandes navegações que ocorriam à época, século XVII, XV2is, tá? Vocês vão ver que logaritmo é uma ferramenta, vou começar a mostrar aqui embaixo, que ao ser aplicada em um produto, transforma o produto em soma. Ao ser aplicada na divisão, transforma a divisão em subtração. Ao ser aplicada na potência, transforma a potência em multiplicação. Ou seja, a ferramenta logaritmo, ela, uma vez aplicada em uma operação matemática, aritmética, portanto, transforma essa operação em uma operação mais simples. Tranquilo? Isso para a época foi incrível. Não havia calculadora, contas feitas à mão. Alguns protótipos de calculadora começam a surgir, mas não eram calculadoras ainda tão avançadas, eram calculadoras mecânicas. Imagine você fazer cálculos de distância entre estrelas nas orientações marítimas, em termos de navegação marítima, em que eu tinha que me guiar por certas constelações, como à época se fazia, e calcular a distância entre algumas formações de astros. Isso fazendo num papel com a pena, usava pena e a tinta. Você multiplicar um número de ordem milionésima com outro de ordem bilionésima, imagina quanto que você fazia. Então, multiplicar dois números da ordem de trilhões era bem mais complicado do que só somar eles dois. Então, a ferramenta logaritmo, quando desenvolvida matematicamente,
por esse pioneiro, Napier. Não ficou só nele. Depois veio outro cara chamado Briggs, que também aperfeiçoou os primeiros logaritmos, tá certo? Mas o fato é que, à época, você conseguia transformar a multiplicação de caras com quantidades enormes em uma soma. Somar dois números de ordem trilionésima é mais tranquilo do que você multiplicar os dois, entendeu? Por exemplo, tá certo? E aí, para a gente começar a ver como o Napier desenvolve essa ferramenta, esse conjunto, esse pacote de ferramenta cujo nome ficou dado como logaritmos, a gente tem que ir para a definição, né? Como é que se define um cálculo de logaritmo, tá? Definição aqui em termos de cálculo, vou colocar aqui, ó. Essa primeira aula sobre função logarítmica, ela primeiro, vem com a definição, tá? Como eu escrevo algebricamente a função logaritmo, as condições para termos uma função logaritmo, e vocês vão ver que essas condições vão vir, elas vêm à tona a partir da definição de cálculo de um logaritmo, ok? Veja que interessante. O log, e quando eu aplico log a algum valor, é logaritmo desse valor, o log de um certo número, azinho, tá? Cuja base é um bzinho. Então, log, como é que a gente lê isso aqui? Ó? Log de A na base B. Não sei a resposta. É um valor X, vou trocar aqui a cor. É um valor X, não sei a resposta, tem que descobrir. Quando acontecer o quê? E agora que vem o detalhe da definição do cálculo do logaritmo. Quando acontecer o quê? E aí? Ó, isso ocorre se somente se, lembra a dupla setinha, então tem uma equivalência de procedimentos, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. O que está à esquerda implica na direita, o que vem aqui à direita implica na esquerda, causa e consequência a ambos os lados, tá? Então, ó, log de um valor na base outro é igual a x se somente se ocorrer o quê? A base do logaritmo, vou trocar aqui, voltar para outra cor aqui, pegar aqui e voltar para o preto. Se a base do logaritmo b elevada a esta resposta, que eu vou descobrir x, olha que interessante como o Napier desenvolveu isso aqui, for igual ao valor que vem à frente do log. Log de A na base B, este A é chamado logaritmando, e o cara que está mais abaixo é a base do logaritmo. Agora você começa a perceber por que a gente chama esse cara de base do logaritmo. Porque na hora que eu vou calcular o log de alguém na base estando outro alguém, esta base realmente se transforma em uma base de uma potência. Lembre, uma potência, o cara de baixo base, o de cima expoente. Vocês estão vendo que calcular um log tem tudo a ver com trabalhar uma situação que é exponencial, que eu falei no início da aula. Então, olha que interessante o que Napier desenvolveu lá no século XVII. Aplicar log em alguém implica ter outro alguém na base. A ideia de log é trabalhar uma equação exponencial. Só que com log eu não escrevo a equação exponencial. Não tem variável x aparecendo aqui em expoente de ninguém. Agora, ao definir o cálculo do log, a gente sai do log e escreve uma equação, igualdade, ó, membro 1, membro 2, dois membros, com a variável no expoente. Se é uma equação com a variável no expoente, é equação exponencial. Certo? A variação está lá no expoente. Então, o log, ele trata de pegar uma equação exponencial e reescrevê-la sem ser equação exponencial. Agora aqui, equação do tipo logarítmica. Beleza? E este procedimento, gente, é o que define o cálculo de um logaritmo. Veja isso com número. Tá? Eu vou pegar aqui alguns casos com número, onde o cálculo é exato. Mas também pode ser uma resposta inexata. E detalhe, há cálculos de logaritmo. Há cálculos de logaritmo que não dão resposta exata e que em questões de vestibular, de concurso, o autor ele já informa. Log de 8 na base 3. Considere log de 8 na base 3 como tal valor. No momento da sua resolução, quando aparecer esse logaritmo, esse cálculo do logaritmo, tu vai lá e substitua. Porque a resposta não é exata. E se você for calcular ali na hora, estimando a resposta, leva um tempinho. Tá? Então aqui, ó, vamos pensar em exemplos. Para a definição lá do John Napier. Interessante que ele era cristão protestante e ao mesmo tempo cientista. Se vocês pesquisarem
os pais da ciência moderna, a esmagadora maioria eram de protestantes, reformadores e cientistas ao mesmo tempo. A reforma protestante abriu um espaço gigante para a ciência. A era moderna começou ali no século XVI. Esse advento dos logaritmos se deu no século XVII. Tá? Exemplo. Quero calcular aqui, no item A, aqui, quero calcular o log, olha isso, de 10. Eu vou colocar aqui, por exemplo, na base... vou colocar... Vou começar com números menores. É melhor começar com números menores para vocês. Vamos mais devagar. Então, vou pegar aqui log, por exemplo, de 9 e na base 3. Como é que eu leio essa expressão? Log de 9 na base 3. Qual é a resposta? Aqui em cima eu tenho definição. Daqui a pouco, definição para o cálculo. Daqui a pouco vocês vão ver as propriedades do logaritmo, que também elas vão servir para ajudar a gente a percorrer os problemas, resolvê-los. Não sei a resposta. Chama de x. Quem é log de 9 na base 3? Não sei, chamei de x. Mas eu sei que esse x, que vai ser a resposta para esse cálculo do log, ele é resposta se e somente se, ó, se e somente se a base do logaritmo foi escrita elevada a essa resposta que eu vou descobrir, dando o logaritmando. Então, a gente pode até aqui, para vocês terem uma lembrança e facilitar o cálculo, sempre forem calcular, lembra de fazer o cálculo do logaritmo como num círculo de procedimento anti-horário. Ó. A base elevada a x, dando o logaritmando. Então, log de 9 na base 3. É assim que você lê. Log de 9 na base 3. Lê o que era da frente e depois lê a base. Log de tanto na base tanto. Não sei, chama de x. E como é que eu acho x? Fazendo a base elevada a x, dando o logaritmando. E aqui eu descubro que meu x, ele deve ser 2. É só você pensar. Qual é o valor de x aqui? Que é expoente de uma potência cuja base é 3. Que quando eu calculo a potência, isso dá 9. X teria que ser 2 aqui, ó. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Outra forma de descobrir que x aqui é 2 é só responder a equação exponencial. Como? Coloque ambos os lados da igualdade na mesma base. 9 é o mesmo que 3 elevado a 2. Daqui para frente, ó, eu tenho a igualdade. De um lado uma potência, 3 elevado a x, do outro 3 ao quadrado. Se as bases já são iguais, o que é que está faltando ser igual para de fato tudo como está igual ser igual? É dizer que x realmente coincide com 2. Percebam? 3 elevado a x está dando igual a 3 ao quadrado. Logo, os expoentes devem também ser iguais, para que a igualdade de fato se mantenha. Percebeu? A gente costuma falar que nesse ponto aqui da resolução de uma equação exponencial, como as bases são as mesmas, eu posso vir e cancelá-las, dividindo ambos os lados aqui de modo a cancelar 3. Então, dividindo ambos os lados, por exemplo, por 3, aí eu aplicava a propriedade de potenciação e ficaria com 3 elevado a x menos 1, e aí que eu ficaria com 3 elevado a 1. 2 menos 1 no expoente ficaria 3 elevado a 1. Mais uma vez eu teria x menos 1 igual a 1. Passando menos 1 para o outro membro, somando 1 em ambos os lados, ficaria x igual a 2. X menos 1 igual a 1 é o mesmo que x igual a 2, porque 2 menos 1 dá 1. Acabou-se. Aí nesse procedimento de você cancelar as bases, você cancela porque é o que está igual. Já está igual. Só preciso agora igualar o que ainda não está igual, já que eu tenho igualdade. Aí cancelando eu viria para x igual a 2, as bases não aparecem, e x coincidindo com 2. De fato, porque está tudo igual. Agora, por cima, como eu expliquei, se eu tenho uma potência, está dando tanto, eu busco pensar qual o valor de x aqui, que é expoente da base 3, e quando eu calculo 3 elevado a ele, deu o resultado aqui. Você percebe que nem sempre vai ser exato como foi, né? Se, por exemplo, fosse log de 10 na base 3, como eu fui escrevendo antes, eu teria 3 elevado a x igual a 10. Qual é o expoente de 3, que eu calculo a potência 3 elevado a alguém, que dá 10? Se eu fizer 3 ao quadrado, dá 9, não foi 10. Se eu fizer 3 ao cubo, pegar o próximo inteiro, 3 ao cubo dá 27. Passou de 10. Então, sei que x para mim seria um valor que estaria entre 2 e 3. Seria 2, alguma coisa. Percebe aí a situação? Por isso que
quando você tem um log que é inexato, num problema de concurso, de vestibular, ele já informa para vocês na questão. A gente vai responder questões assim aqui, para vocês verem como se utiliza quando ele informar para a gente, tá? Veja mais um exemplo, ó. Vamos lá, pegar aqui agora um exemplo com 10, como eu ia fazendo, né, antes. Pegar aqui no item B. Aqui, gente, só está calculando. Aqui nós só estamos calculando log. Vendo como é que se calcula log conforme a definição dada por Napier lá no século XVII. E veja que engenhoso que ele fez. Veja que engenhoso. Você, quando tem uma equação do tipo logarítmica, tem, porque ela seria proveniente de uma equação do tipo exponencial. E quando eu aplico log, eu volto a ter a equação do tipo exponencial. Então, a relação entre a equação exponencial e a equação logarítmica perfeita, ok? Então, imagina que eu quero log aqui, ó. Quero calcular log de 100 na base 10. Não sei a resposta, chamo de x. Certo? Vou fazer ainda mais bonito. Vamos incrementar aqui, de 1000. Log de 1000 na base 10. E aí? Vai aplicar a definição. Qual a definição de cálculo? Base elevada à resposta que eu vou descobrir, dando o logaritmando. Pergunto, como é que eu calculo? Vamos lá. Antes disso, lembra comigo, como é que eu leio? Log de 1000 na base 10. Como sai o cálculo? A base elevada à resposta que eu vou descobrir tem que dar o valor 1000. Pergunta que eu faço. Qual deve ser o expoente para a base 10 e, portanto, fazer 10 elevado a alguém que dê 1000? Acabou, né? Fácil aqui, né? Inteiro também, né? X igual a 3. Por quê? Quando eu faço 10 elevado a 3, que é 10 vezes 10 vezes 10, o expoente indica quantas vezes a base multiplica por ela mesma. Então, eu faço 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, bato 1000. Ou seja, quem é o log de 1000 na base 10? 3. Se aqui eu quisesse responder essa equação aqui, 10 elevado a x igual a 1000, que é uma equação exponencial, a fim de eliminar as bases e achar o expoente que deverá coincidir aqui à direita com o expoente que está à esquerda. Simples. Busca simplificar a equação colocando em ambos os membros potências com mesma base, que aí você vai conseguir eliminar a base. Então, ó, 10 elevado a x, aqui do outro lado é o mesmo que 10 elevado a 3. E ó, simplificando aqui a base, a gente voltaria para cá. Se as bases já estão coincidindo e eu tenho a igualdade, só falta coincidir os expoentes. Então, x igual a 3. Acabou-se. Que lindo! Tá? Então, ó, guarda isso. Log de um valor, sempre vai vir log de um valor na base outro. Existe apenas uma observação a ser feita. Quando Briggs ele também desenvolve, aperfeiçoa os cálculos de logaritmo, a partir de Napier, por muito tempo, os primeiros logaritmos publicados e usados para cálculo, eles tinham base 10. E aí, para evitar ficar escrevendo sempre log de alguém na base 10, só tinha logaritmo com base 10 a princípio, porque lembre que quando eu tenho números muito grandes lá na física, lembra de física? Ordem de grandeza. Quando eu tenho números muito grandes, o que é bom a gente fazer? Colocar em notação científica. Então, um valor que varia de 1 até menor do que 10, multiplicado por uma potência cuja base é 10. E se eu tenho um valor de ordem bilionésima, trilionésima, quatrilionésima, quintilionésima, e assim por diante, escrever notação científica é bem mais interessante. E aí os primeiros logs, portanto, eles eram log de base 10. Base 10. Houve também um log natural, que era o log cuja base era o ezinho, número de Euler, cuja aproximação é 2,71. Uma aproximação abrupta. Tá? E vamos falar sobre o número de Euler mais para frente. O seu surgimento, inclusive, se dando a partir de cálculos em matemática financeira. E por que a gente chama de ezinho? Assim como o π, né? A gente chama π por um valorzinho que aparece lá na divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Mas veja, uma observação a ser feita aqui, antes de passarmos para as propriedades e fechar essa aula, é log sempre vai vir aplicado a um número na base outro. Não sei a resposta, você vai descobrir, chama de x. Para poder calcular, lembre dessas setinhas aqui no sentido anti-horário. Por que eu falo base do logaritmo? Porque é a base elevada à resposta que eu vou descobrir, dando logaritmando.
A gente monta uma equação exponencial e consegue achar o x. Tá? Aqui é a equação exponencial porque eu expliquei. A variável está no expoente. Outro ponto, como eu venho dizendo. A log, que você vai observar em exercício, em problema, nas suas investigações, que não traz a base aparecendo. Como eu venho dizendo, que log é esse? É o log de base 10. Por muito tempo só se utilizou o log de base 10 nos problemas ligados à navegação, que envolvia medidas associadas à astronomia. Medir distância entre constelações, número grande, põe notação científica. E notação científica a gente trabalha com potências de base 10. E aí, uma observação a destacar aqui para vocês, antes de avançarmos, é a seguinte, ó. OBS. Toda vez que vocês pegarem alguma situação em que vocês se deparem, ó, me deparei com um log de um certo valor, ele vem só assim, log de A ou de uma variável, conforme as condições de problema, me dá essa possibilidade, e ele descreve para mim o log de A. E não tem ninguém, não vejo ninguém na base. Quando isso acontecer, lembre-se, isso aqui é o mesmo que log de A estando na base 10. Isso é bem similar, gente, é o mesmo caso de raiz. Lembra quando você tinha a raiz e escreve uma raiz quadrada, por exemplo, de 36? Por que a gente não põe aqui, fazendo 36 mais bonito? Por que a gente não põe aqui o 2, já que é a raiz quadrada no índice? Raiz quadrada de 36. Quando é uma raiz cúbica, por exemplo, raiz cúbica de, colocar aqui, por exemplo, 81. Quando eu faço raiz cúbica de um valor, o índice da raiz 3 eu sou obrigado a colocar, para que eu veja que realmente é uma raiz cúbica. Se fosse um 4 aqui, raiz quarta. Um 5, raiz quinta de alguém. Mas por que na raiz quadrada, esse 2 aqui, ó, a gente não costuma coloca só assim? Dessa forma, sem pôr o 2 no índice. Porque, historicamente, quando nasce o cálculo de raiz quadrada, e a gente fala raiz quadrada porque foi um problema envolvendo a medição da diagonal de um quadrado que tinha lado 1 na Grécia Antiga, o símbolo nem sempre foi assim de raiz. Tá? O símbolo de radical, lá dentro radicando e aqui fora o índice. Por muito tempo só existiu raiz quadrada. Certo? E nasce como um problema associado a cálculo de medida em geometria. Logo, veja, se por muito tempo só se escrevia raiz quadrada, só tinha esse cálculo de raiz, não havia ainda uma generalização para outros índices, raiz cúbica, quarta, raiz quinta, raiz décima, raiz milésima, etc. O pessoal na área científica da matemática passou a não escrever o 2 aqui. Porque só tinha raiz quadrada. Então, quando eu escrevesse uma raiz, já saberia que era raiz quadrada. É o mesmo caso aqui do logaritmo. Quando você se deparar com o log de alguém e não tem ninguém aparecendo na base, lembre-se, isso aqui é log do valor que vem à frente já dado, cuja base é o 10. Você tem que lembrar disso. Vou até escrever aqui com outra cor. Com outra cor. Tá? Log de alguém. Não aparece ninguém na base. Eita! Esqueceram de digitar aqui a base. Não é isso. Tá? Então, vocês viram a definição do cálculo para o logaritmo, dada por Napier, século XVII. E eu tenho que observar para vocês que quando a base for 10, a gente fez um cálculo aqui, né, de um log cuja base é 10, não é obrigatório ter 10 lá escrito na base. Tá? E não é parte dos casos, quando você pegar exercícios, quando vocês pegarem questões, não vai ter um valor aqui aparecendo quando a base é 10. Certo? Guarda isso. Beleza? Então, historicamente, os primeiros logaritmos eram na base 10. Logo, como se trabalhava só na base 10, para evitar ficar escrevendo sempre 10 ali embaixo, os matemáticos da época, quem lidou com logaritmo na época, a partir do século XVII, escrevia logo sem ter ninguém na base. E já se sabia que teria que ser base 10, porque eu só tinha logaritmos em base 10. Depois, com a expansão, com a generalização dos logaritmos, a gente passou a fazer cálculo em bases diferenciadas. Existe um log em especial ainda, que eu devo aqui observar para vocês, além desse, com respeito a não ter ninguém na base, eu sempre considerar lá 10. Então vou colocar aqui a observação número 1 e a observação número 2. Tá? Qual é esta observação? É o famoso LN. Existe o LN. LN de um certo valor A. A gente escreve só assim.
E o que é ln? L de logaritmo, N de natural. Esse foi um logaritmo definido que aparece muito em aplicações a situações estudadas na natureza, crescimento populacional de um tipo de ser vivo, espalhamento até inclusive de uma certa praga no cultivo de um tipo de grão. O fato desse logaritmo aparecer tanto em contextos de estudo ligados à natureza é que ele tem tudo a ver com a equação exponencial que traz o Ezinho. O Ezinho que eu comentei para vocês, número de Euler, tá? Eu vou comentar ele aqui rapidinho. Este logaritmo também é um logaritmo especial. E vocês vão se deparar com situações em que você veja isso aqui em algum momento. ln de um certo valor. Não aparece ninguém na base. E o que é esse ln? L de logaritmo, N de natural. Então, logaritmo natural de A é o mesmo que dizer o quê? Olha agora que interessante. Isso é o mesmo que dizer que eu tenho um log de A, beleza? E quem é a base? Pegar pelo outro preto. Sendo a base este cara aqui, ó. Fazer ele bonito. Este cara aqui. O que é este cara aqui? O que é este Ezinho em formato de letra de forma? Esse cara é uma constante, cuja aproximação em matemática a gente dá por 2,71, tá? Essa é uma aproximação até a segunda casa decimal, é um número irracional como π, tem casas decimais, vai para infinito e não tem dízima periódica, não tem repetição, tá? Essa é uma aproximação abrupta, porque eu fui até a segunda casa e parei sem aproximar a terceira para a segunda, depois da vírgula. E esse número E, ele é chamado de E em homenagem ao matemático cujo nome é Euler. A gente escreve Euler, tá? Mas a pronúncia aqui vem do idioma suíço e um pouco do alemão. A gente fala Euler. Número de Euler. Foi uma homenagem a Leonhard Euler, conhecido como, ainda hoje, o maior matemático que viveu no século XVIII. Okay? Leonhard Euler. Esse Ezinho, meus amados, onde ele apareceu? Em que circunstância? Tá? Ele apareceu também com Napier. Certo? O Napier ali, com respeito ao século XVII, ele fez, ainda nesse século XVII, um experimento com juros compostos, em que ele queria calcular valores de juros compostos quando o tempo de aplicação de um certo capital fosse tendenciado ao infinito. Digamos que eu apliquei um capital hoje no banco que rende a juros de tantos por cento ao mês, 10% ao mês, por exemplo, e eu faço o tempo tender a infinito. Que fique rendendo para mim lá, a juros compostos, este capital que eu investi, infinitamente. Calculo para 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos. Certo? Claro que isso não vai ocorrer enquanto eu estou em vida ainda. Mas o capital pode ficar lá girando e meus familiares irem colhendo os juros ao longo dos anos, né? Então ele calcula os juros compostos quando o tempo vai para infinito, t tendendo a infinito. E ele percebe que o que ia ocorrendo entre as variações dos juros de um período de tempo para outro período de tempo era que havia um padrão de crescimento, claro, como um cálculo de potência. E nesse padrão de crescimento tem um juros compostos, consegui fazer render o que eu apliquei em um ano depois de 20 anos, tanto em real, por exemplo. Mais 20 anos à frente, mais tanto de juros renderam. Mais 50 anos à frente, mais tanto de juros renderam. E aí ele percebeu que a variação desses juros obedecia a um cálculo proporcional, evidentemente, mas a nível exponencial, porque juros compostos não crescem como PA, não é uma progressão aritmética, não é um crescimento suave. Juros compostos, o crescimento ele é geométrico, tá? A ideia de proporcionalidade, ela cede lugar para algo exponencial. E ele percebia que o fator de variação exponencial de uma quantidade de juros rendidos em um momento para outro momento variava sempre aplicando este Ezinho, que era o número que, quando ele obtinha como um valor inexato, que sempre dava 2, e um quebradinho, e quanto mais o tempo ia passando, ele conseguia compor esse número com mais casas decimais. E não tinha um padrão depois da vírgula. Esse número como aquele fator, como aquela constante, que era o padrão de crescimento de um bloco de juros em um tempo para outro bloco de juros em outro tempo. Claro, sempre multiplicando. Se eu coloquei R$100 hoje a 10% ao mês, depois de um mês eu tenho 110. Depois de outro mês, aí é 10% em 110. Dá 11, então fica 110 mais 11, 121.
Você percebe que não foi mais 10 no fim do segundo mês que eu somei. Eu somei 11, né, ao que eu tinha de 110, porque é juros sobre juros. No fundo, é atualizar o que está rendendo na conta para mim, sempre no último valor do resultado que eu tenho de rendimento. Então, eu não aplico 10% em 100 para saber o rendimento ao fim do segundo mês. Eu aplico 10% em onde está o meu rendimento, que agora é 110. 10% em 110 dá 11, 11 mais 110, 121. Aí ele foi percebendo que ao longo do tempo, quando o tempo ia para infinito, quando estava um tempo bem grande, as variações dos juros que iriam rendendo eram sempre resultados deste valorzinho E aplicado multiplicativamente falando, isto é, multiplicando os valores anteriores, obtendo os posteriores. Isso é bem fascinante. Vocês podem precisar. Eu estava vendo um livro esses dias sobre a história desse número. E aí, quando a gente vai lá para o século XVIII, o tempo vai andando, o número que Napier tinha na base, como fator de variação nos blocos de juros, a nível composto, quando o tempo era cada vez maior, em que um capital ficava rendendo numa aplicação financeira, é a constante que aqui aproximada vai até 1, na segunda casa decimal, ela recebeu um nome. Como era uma constante que sempre aparecia, na situação de cálculo que aqui eu expus, foi comum na história da matemática, quando tinha uma constante que aparecia muito em uma situação, de associar ela a uma letra, para fixar ali, como aquela constante que aparecia sempre, e fixar uma forma de escrevê-la de forma mais enxuta também, né? Escrever o número, que é decimal e vai para infinito em casas decimais, é irracional, e a gente consegue escrevê-lo de forma mais compacta, só chamando de uma letrinha. E aí a letrinha aqui foi dada como este Ezinho, letra de forma, em homenagem a Leonhard Euler, um grande matemático que viveu aí no século XVIII. Então, Napier lá no século XVII e entrando no século XVIII com as suas contribuições. Tá? A homenagem foi a Euler, não foi a Napier. Ok? Aí você pode dizer, poxa, mas não foi Napier lá envolvido com a obtenção dessa constante num problema de juros compostos? Sim, mas também era comum. Se você entendia a época que tinha aquele cara que era seu orientador, o cara que sempre prestava consultoria, era, digamos, a referência em alguma área do conhecimento, você prestava homenagens, entendeu? E Euler, a história conta que ele era um matemático na época, século XVIII, que todos os outros matemáticos, se não todos, mas a maioria, textos mostram isso, textos, documentos mostram isso, recorriam a ele para ele fazer a revisão daquilo que outros matemáticos iam conseguindo desenvolver e ele dava a sua orientação. Então ele era um cara que conhecia de várias áreas dentro da matemática, tá? Sub-áreas, áreas dentro da matemática, e prestava consultoria para um monte de gente. Inclusive vários símbolos que a gente usa hoje, como o igual, o símbolo de igual, há documentos que mostram que se deve a ele. Ele como o cara que desenvolveu o símbolo da igualdade que a gente usa até hoje, como aqui, ó. Certo? Tranquilo, então, para dar o desfecho, pessoal, para não ficar tão longa, lembra, se vocês verem esse tipo de escrita ln juntinho, de um certo valor, tá? Lembra, é logaritmo natural. Ln de A é o mesmo que escrever log de A, sendo a base este E. Então, vocês percebem que haverá duas situações em que vocês podem se deparar com log e não ter ninguém aparecendo na base. Tá? Não teve ninguém e é log, é base 10. Não teve ninguém na base e é ln, é o log cuja base é este E. Ok? E aí, para não ficar a aula tão longa, como eu falei, para não ficar uma aula tão longa, como eu disse, eu vou parar aqui. Já trouxe muito conteúdo para vocês e enriquecedor. Vocês viram, vamos voltar lá para cima, ó. Vocês viram a definição, tá, algébrica de função logarítmica, as condições para que eu tenha log aplicado a variável do domínio da função, x aqui deve ser maior do que zero, a base do logaritmo não pode ser 1, não pode ser 0 e tem que ser maior do que 0. Essa partezinha aqui vocês vão entender na próxima aula, porque neste início de aula, primeiro eu tive que falar para vocês como se calcula logaritmo. Aí na próxima aula, quando eu começar a falar das propriedades do logaritmo, vocês vão ver porque não dá para fazer log de 0. Porque o logaritmando não pode ser 0 e nem pode ser um cara negativo, ele tem que ser maior do que 0. Vou ver também porque a base não pode ser nula, nenhum, e também não pode ser negativa, né? Tem que ser maior do que 0, certo? E isso será na próxima aula quando eu falar das propriedades do logaritmo.
Aí nós iniciamos, vocês viram a definição do cálculo do logaritmo. E aí, importantíssimo aqui, ó. Vocês viram como se calcula log de um certo valor na base de outro. Log de A na base B não se chama de x. X é realmente resposta para o log de A na base B, se somente se a base do logaritmo elevada à resposta que eu vou descobrir der o logaritmando. Aí resolvemos aqui exemplos para vocês verem como de fato a gente pode calcular alguns logaritmos, claro, no formato de resposta que seja exata, tá? Quando é inexata é a mesma forma de calcular. Só que aí a gente vai achar número com vírgula, tem que ficar estimando, e normalmente nos concursos, praticamente sempre em concurso, em vestibular, eles já informam a resposta de um log quando o log é inexato, tá? Então, fiz aqui exemplo A para vocês, ó, fiz exemplo item B, e ainda vim com muitos aspectos históricos, tá? Para falar do logaritmo, deixando esta muito importante observação para vocês. Quando vier o log e não tiver ninguém na base, o que eu considero, e quando vier um ln de alguém que também não vai ter ninguém na base. E o que é que isso quer dizer? É um log do valor que vem à frente, sendo a base esse númerozinho E. E eu expliquei aqui, narrei historicamente de onde surgiu este E e a quem ele se refere, porque é E. Ok? Próxima aula, gente, eu vou trazer as propriedades do logaritmo. Log do produto, o que é que transforma? Log de uma divisão, o que é que isso vira? Log de uma potência, o que é que acontece? Por que não pode ser log de zero? Porque se A, o logaritmando em um certo log, o valor que vem à frente do log, seja x, o A, o B, o C, o que vier com o log aplicado ao lado, por que ele não pode ser nulo? Por que ele não pode ser negativo? Né? Porque a base do logaritmo não pode ser 1, não pode ser 0 e tem que ser maior do que 0, tem que ser positiva. E isso vocês vão ver nas propriedades. Vocês vão ver, assim como eu fiz a função exponencial, né? Quando eu tinha a função exponencial do tipo A elevado a x, f de x igual a uma constante elevada a x, o azinho tinha que ser como? Não nulo, também não dava para ser 1, e tinha que ser maior do que 0. Né? Então, vocês viram lá e eu expliquei o porquê não podiam ser esses caras. Eu falei, vamos considerar o A sendo 0, depois o A sendo 1, né? Ou o A negativo, o que acontece? E aí vocês perceberam que realmente não configuravam a função exponencial. Vai ser a mesma coisinha aqui. Vocês vão perceber, pela definição de cálculo, que se eu tivesse log de um zero na base um outro valor, eu não tinha como achar a resposta. Nós vamos ver isso na próxima aula, bonitinho, ok? A parte das propriedades. E eu estou falando sobre a próxima aula, gente, com vocês, e lembrando que, na verdade, em termos de datas, a gente ia até hoje com matemática 2, certo? Mas, primeiro ano A, para a gente poder chegar um pouquinho mais, eu sugiro aqui que a gente pegue mais as 2/4 deste mês, as 2/4 desse mês, fevereiro, certo? Para que eu os atribua um aprofundamento maior em função logarítmica a partir das tutorias. Tutoria a gente pode marcar à vontade, né? Não vou poder marcar dia na semana, porque pelo horário a gente está fechando aqui matemática 2, em termos de dia de aula, dia oficial. Mas eu posso marcar tutoria, lembre-se disso, né? Lembrem-se disso. Então eu vou marcar 2 tutorias para a gente aprofundar a função logarítmica, resolver questões de logaritmo e eu passar também questões para vocês. Show de bola, gente? Forte abraço.